E mesmo com o resultado subindo, as ações continuam ladeira abaixo. Bem-vindos à Faculdade do Dinheiro, eu sou o Douglas e hoje a gente vai falar aqui das ações de IRB e RBR3, uma das ações que mais chamou a atenção na nossa bolsa, inclusive porque soltaram um resultado crescente em relação ao ano passado e mesmo assim as ações continuaram numa derrocada nessa semana. Se a gente pegar esse ano, as ações já caíram mais de 20% e só nessa última sexta-feira as ações caíram mais de 5% depois de soltar um balanço que foi visto como positivo por muitos analistas de mercado. Mas então o que o mercado esperava? Será que tem manipulação nessas ações? A gente vai conferir tudo isso no vídeo de hoje. E claro, se assim como a gente você está de olho nos melhores ativos para multiplicar o seu dinheiro, os seus investimentos, já se inscreve aqui na Faculdade do Dinheiro. Inclusive esse tema da IRB foi um dos mais pedidos no nosso Instagram. Se você não segue a gente ainda, confere lá, @afaculdadodinheiro. E agora justamente a gente vai comentar a situação toda da IRB Brasil e também, claro, fazer uma análise desse balanço e por que as instituições estão falando que foi pior do que elas esperavam. Primeiro de tudo, a gente sempre olha para esse gráfico de IRB Brasil e vê o quanto ela custava lá há 1 ano e meio atrás. Ela custava ali quase R$40 por ação. E agora amarga essa derrocada ali, tá um pouco mais de R$6 por ação, que inclusive dessa queda gigante foi especulada aí a questão de muitos investidores, muitas grandes instituições operarem vendido no ativo, como tinha acontecido com a GameStop nos Estados Unidos. Inclusive foi até levantada a possibilidade aí dos investidores de forma geral, os investidores CPF, se unirem para tentar conseguir subir o ativo e aí estopar essas grandes instituições. E apesar de ser um movimento muito interessante, ainda acabou não surtindo efeito nas ações de IRB, que inclusive soltaram o seu balanço aí nessa última quinta-feira. E depois do fechamento de mercado, quando eles soltaram o seu balanço, logo na sexta-feira aí na abertura da bolsa, as ações já abriram caindo e acabaram caindo 5% no final do pregão de sexta-feira. Então as ações estão valendo ali um pouco mais de R$6, apesar do resultado positivo que veio no balanço de IRB. Inclusive o lucro contábil de IRB subiu quase 45% comparando o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021 e a receita ficou em quase 1,8 bilhão, um crescimento de mais de 2% também comparando com o ano passado. Inclusive a nova direção que assumiu recentemente a IRB falou que essa melhora justamente passa por essa reestruturação da companhia e também pela queda de sinistralidade que aconteceu. Então os diretores, a cúpula da companhia vê esse resultado como positivo, apesar do mercado não estar enxergando como tão positivo assim. Então a gente pegou uma análise do Credit Suisse que ele fez sobre esse balanço para destacar esses pontos negativos aí que IRB teve nesse resultado apresentado. E o principal destaque negativo que a Credit Suisse põe é que o nível de lucratividade da IRB ainda está bastante baixo, estaria em 7,2%. Inclusive, na verdade, se a gente olhar como um todo as companhias de seguro, elas têm tido dificuldade para se recuperar aí dentro do Ibovespa. A própria Banco do Brasil Seguridade, que também é uma ação que a gente gosta muito, apesar de ter números positivos, também acaba deslizando ali, não conseguindo engrenar. E a Porto Seguro, que soltou resultados fortíssimos, acabou subindo um pouco, mas também não teve uma reação tão vertical quanto a gente esperou que teria. A grande questão aqui de boa notícia para seguradoras e resseguradoras em geral, inclusive para a IRB, isso deve acontecer. Inclusive IRB que foi enquadrada nos critérios da SUSEP. Então isso acabou sendo uma grande notícia. Acabou subindo um pouquinho as ações ali, mas logo também já veio uma correção, foi uma onda ali, uma lombada na cotação de IRB. Porém, o ponto positivo que a gente estava falando para seguradoras e resseguradoras é que justamente a subida da Selic pode ajudar essas empresas a conseguirem mais receita. E isso por quê? Porque justamente esse critério da SUSEP aí, que todas as seguradoras e resseguradoras têm que ter uma quantidade mínima, um dinheiro mínimo, um capital mínimo em caixa, faz com que esse dinheiro em caixa possa ser investido em investimentos de baixo risco ou de zero risco e justamente investimentos atrelados à Selic. Então quando a gente tem um cenário de Selic subindo, um cenário da Selic maior, esses investimentos acabam rendendo mais e portanto o caixa dessas empresas que eles têm que ter também por outro lado acabam rendendo mais dinheiro a essas empresas. Então esse já era um primeiro ponto que a gente queria deixar aqui para olhar com mais atenção as ações de IRB já para o segundo semestre. Apesar da análise negativa aí do Credit Suisse,
tem um ponto bem interessante na análise deles que fala que esse primeiro trimestre a IRB conseguiu encerrar o saneamento financeiro, que seria justamente os impactos financeiros que houveram ainda por causa de uma gestão passada e além disso do reenquadramento da SUSEP que foi confirmado. Além disso, eles destacam que a IRB planeja ainda para esse ano terminar sua reestruturação completa, olhando para novos segmentos de negócio também, sendo eles saneamento, tecnologia, 5G, óleo e gás. E a recomendação de Credit Suisse para as ações de IRB é de venda com preço-alvo em 7,50. O interessante é que o preço das ações de IRB estão abaixo desses 7,50. Inclusive teria um upside aí de mais de 10%, seguindo o preço-alvo que a própria Credit Suisse colocou. E enquanto tem grandes players do mercado apostando na queda ou colocando venda para as ações de IRB, já tem gente olhando e colocando como oportunidade. Inclusive essa matéria aqui que saiu no Investing destaca que IRB pode ser uma grande oportunidade e que está próxima de conseguir efetivar um turnaround. Inclusive na análise gráfica que é colocada também nessa matéria, ele coloca que 6,55 é uma grande barreira técnica ali para as ações de IRB e que quando superado esses 6,55 pode buscar novos alvos ali na casa dos 7, 8, 9 reais. Além disso, se a gente ainda tem hoje companhias ou instituições que operam vendidas em IRB, tá acabando um pouco o upside dessas companhias, né? As ações ali estão na casa dos 6 reais e embora mesmo com essa cotação o valor da IRB sobre o seu valor patrimonial ainda está em 1,8, mas a gente sabe de praxe que as companhias de seguro como um todo têm esse índice um pouco maior. Então antes da gente conferir a análise dos números, dos indicadores de IRB e comparar com o Porto Seguro e Banco do Brasil Seguridade, a gente queria, claro, destacar aqui que caso hajam vários players vendidos, conforme eles estopem a sua posição, eles vão ter que comprar as ações de IRB para conseguir encerrar posições vendidas. E isso pode fazer um movimento das ações de IRB para cima também, um movimento positivo para IRBR3. Então a gente já vai para análise, mas a gente quer saber de você, o que você acha das ações de IRBR3? Com os resultados apresentados e com a cotação atual, é uma oportunidade? Você tem em carteira ou não? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Para isso, já estamos aqui agora para dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas das ações de IRB e comparar, claro, com alguns pares do setor. Primeiro aqui, então, podemos olhar que nesses últimos 12 meses as ações aí caíram quase 8% e a gente ainda tem um dividend yield aí para as ações de IRB. Ou seja, mesmo na situação que se encontra, está pagando aí 2,14% de dividend yield, levando em consideração esses últimos 12 meses. A gente ainda, como a gente falou, tem um valor de preço sobre o valor patrimonial aqui de 1,84 e a grande questão aqui é que até agora, né, nesses últimos 12 meses, justamente que são utilizados para identificar esses indicadores de eficiência, a IRB apresentava prejuízos e agora conseguiu virar a chave aí no final do ano passado e começo desse ano para ter lucratividades positivas. Então, embora esteja com uma margem baixa, como foi falado, ainda existe a possibilidade aí de IRB ter um avanço no valor dessas ações, porque conseguiu sair de uma situação de margens negativas para uma situação de margem positiva. Então esse é um ponto muito positivo das ações de IRB. Inclusive, se a gente olhar aí eventos corporativos de IRB, questão de pagamento de proventos, lá em 2019 ela teve um pico aqui pagando quase R$1 por ação, e inclusive se conseguisse voltar nesse R$1 por ação aí, perante os R$6 que está hoje, daria aí, sei lá, 15% de dividend yield, o que seria absurdo. E algo importante para falar é justamente sobre o payout, que a gente tinha aqui em 2019, a gente tem um payout aqui que era de 26% apenas, então tinha uma situação bastante interessante ainda em 2019, antes da gente ter essa virada de chave e essa fase mais conturbada de IRB ali para 2020. Então justamente a gente tem essa possibilidade agora de IRB que teve em 2020 um período muito ruim aí, esse ajuste de margens, esse ajuste de balanços, esses resultados extremamente negativos e que agora para 2021 ela já está tentando retomar e portanto, inclusive a gente estava dando uma olhada aí em algumas análises de mercado e IRB é uma ação que é tido como indicação de compra. Algumas pessoas, alguns preços-alvos colocam até a questão de R$20, R$24 para as ações de IRB como target e além disso colocam ali um nível de risco menor do que o de Oi, que hoje é uma empresa de recuperação judicial, está brigando com os resultados. A IRB tem uma situação um pouco diferente aí, né? Ela tem mais mercado, ela tem mais reconhecimento, ela já está em uma situação positiva, ela não está em recuperação judicial, ela está somente brigando aí com o histórico que ela deixou aí de ter informações de mercado que ela teve que se adequar.
E aí, por isso, a gente tem, então, IRB como sendo uma empresa que, historicamente, ele, desde 2014, teve um lucro interessante, um lucro positivo, distribuiu dividendos numa proporção interessante, e aí, depois, em 2020, acabou se contaminando. Portanto, as ações de IRB é uma das ações que a gente fica de olho. Olha aqui, justamente, o avanço de receita líquida. Se a gente der uma olhada aqui, o lucro líquido é essa parte em laranja, só em 2020 aqui que ela acabou tendo esse lucro líquido negativo. E se a gente comparar com ações do setor, a gente tem, por exemplo, BBSE3, que é Banco do Brasil Seguridade, que a gente está olhando aqui. Questão de preço por lucro, por exemplo, Banco do Brasil Seguridade negociando no múltiplo de 12, enquanto a gente tem IRB negociando aqui num múltiplo hoje de -5, justamente por causa dessa questão desse indicador que afetou no último ano. Porém, se a gente olhar aqui para Porto Seguro também, a gente tem aqui, ó, PL na casa dos 10, ou seja, a IRB retomando esse caminho de lucratividade deve estar mais descontada que essas outras ações, que, por exemplo, aqui, de novo, Porto Seguro, o preço sobre valor patrimonial em 2. Se a gente olhar para o mesmo indicador de BBSE3, 6,5. Então, realmente, a gente ainda deve ter ações descontadas em IRB, olhando aí que está em 1,8. Além disso, a gente tem umas outros indicadores que a gente não continha ali no Status Invest, mas que a gente está puxando do Banco do Brasil Seguridade, que a margem, né, total aqui do Banco do Brasil Seguridade bate aí nos 90%. Ou seja, uma margem bastante alta. Se a gente for ver aqui o indicador do Porto Seguro também ali, ó, 100% de margem bruta, 10% de margem líquida, e IRB olhando para esse lado, que ainda está negativo, porém a gente está ali em 7% de margem líquida, segundo esse último resultado, o que justamente foi visto pelo mercado que ainda dá para IRB avançar nesse cenário. Então ela apresentou um índice de margem líquida abaixo do mercado, e aí, portanto, tem esse potencial aí de explorar essa melhora de margem, e com certeza aí com esse time que a IRB formou, podemos ter, inclusive, boas notícias já para esse segundo trimestre. Então, o que você acha das ações de IRB? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber a sua opinião. Tem IRB ou não na carteira? Tá de olho ou não? A gente acha que o preço de IRB acaba deixando o ativo bastante atrativo, ali na casa dos R$6, inclusive olhando para o histórico de preço, quando as ações de IRB chegaram a custar, antes do desdobramento, mais de R$110 por ação. Então a gente vê que existe uma possibilidade sim de valorização, e é uma ação que a gente acaba ficando de olho. Então, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre as ações de IRB. Se você não é inscrito aqui na Faculdade do Dinheiro, já se inscreve. E por hoje é isso. Excelente domingo a todos, excelente semana. A gente se vê amanhã aqui na Faculdade do Dinheiro. Valeu e até a próxima.